O Catecismo nos ensinou que Deus é Criador do céu e da terra, do mundo visível e invisível. Agora, nos parágrafos 337 a 354, somos convidados a contemplar com mais profundidade o mistério do mundo espiritual, isto é, a criação dos anjos. Eles são servidores e mensageiros de Deus, participam do seu plano de salvação e acompanham a história da humanidade desde o princípio até o fim. Ao estudarmos o ensinamento da Igreja sobre os anjos, aprendemos que a criação não se limita ao que podemos ver, mas está aberta ao invisível, que proclama a glória de Deus. É Deus quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente, como uma sucessão de 6 dias de trabalho divino, concluídos pelo repouso do 7º dia. O texto sagrado ensina as verdades da criação, a origem do mundo e do homem em Deus, a sua vocação e, finalmente, a ordem e a bondade da criação. A respeito da criação, a ciência pode estudar e descrever com competência o desenvolvimento da vida, mas a fé vê no ato criador o fundamento de tudo o que existe. Aqui o Catecismo nos recorda que tudo o que existe, no céu e na terra, visível e invisível, procede de Deus. O relato bíblico da criação em 6 dias não é um manual científico, mas um ensinamento teológico profundo. Mostra que o mundo tem uma origem em Deus, que tudo foi criado bom e ordenado, e que a história da criação culmina no homem e no repouso de Deus, sinal da aliança e da vocação ao descanso eterno. A fé e a ciência não se contradizem. A ciência descreve os processos, mas é a fé que reconhece em Deus a causa primeira e última de tudo. Nada existe que não deva a sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todas as criaturas, toda a história dos homens e do mundo tem o seu fundamento firme em Deus. Este parágrafo sublinha uma verdade central da fé: tudo o que existe vem de Deus. O universo não é eterno, nem fruto do acaso. Teve um começo porque Deus, pela sua palavra, chamou todas as coisas do nada à existência. Essa é a grande diferença entre a fé cristã e as filosofias ou mitos antigos. Não há forças eternas em luta, nem matéria sem origem. Há apenas um Deus, Criador de tudo. Isso nos dá segurança. A nossa vida, assim como toda a história, tem fundamento firme em Deus e está sustentada por Ele. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias é dito: e Deus viu que era bom. Pela própria natureza, o reflexo da infinita sabedoria e bondade de Deus, cada criatura é, em si mesma, boa e perfeita. O homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar um uso desordenado que despreze o Criador e traga consequências nefastas aos homens e ao ambiente. Deus criou todas as coisas boas em si mesmas. Nada que ele fez é inútil ou sem sentido. Cada criatura tem um valor próprio, um reflexo da sabedoria e da bondade divinas. Por isso, respeitar a criação não é apenas uma questão ecológica, mas sobretudo espiritual. Quando cuidamos das criaturas, estamos reconhecendo nelas o dom do Criador. O uso desordenado ou destrutivo da natureza não só prejudica a vida humana, mas é também um desprezo ao próprio Deus que a criou. A fé, portanto, nos chama a viver em harmonia com toda a criação. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo de suas diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura basta a si mesma, mas que todas existem em dependência umas das outras para se completarem, em serviço umas das outras. Este parágrafo nos ensina que Deus não criou as criaturas isoladas, mas em relação. O universo é uma grande sinfonia, em que cada ser, pequeno ou grande, tem sua importância. O sol e a lua, as árvores e as flores, os animais fortes e os frágeis, todos se completam. Essa interdependência revela a sabedoria divina e nos ensina a humildade. Nenhuma criatura é autossuficiente. Nós, seres humanos, também somos chamados a viver essa interdependência, servindo uns aos outros em caridade, pois assim participamos da ordem querida por Deus. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas devem provocar a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador e deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem. O Catecismo nos lembra que a criação não é apenas útil,
mas também bela. A harmonia do universo, com suas leis e equilíbrio, revela a beleza infinita de Deus. Essa beleza não é um detalhe secundário, mas parte essencial da criação. Tudo foi feito para refletir a glória do Criador. Por isso, contemplar a natureza deve nos levar à admiração, ao louvor e à humildade. A sabedoria humana, ao descobrir as leis da natureza, deve reconhecer nelas a assinatura divina e submeter-se ao Criador em gratidão. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, Salmo 145,9, cuida de cada uma, até dos passarinhos. Jesus disse, vós valeis mais do que muitos passarinhos, Lucas 12,67. Mas Jesus acrescenta, de todos os seres visíveis, só o homem é chamado a partilhar o conhecimento e o amor de Deus. Foi criado para ser, por sua vez, Senhor das criaturas terrestres, para governá-las e usá-las, dando glória a Deus. Este parágrafo mostra a hierarquia da criação, do mais simples ao mais perfeito. Deus ama e cuida de todas as criaturas, até dos passarinhos. Mas o ser humano ocupa um lugar singular. Foi criado para conhecer e amar a Deus, sendo chamado a participar de sua vida. O homem, portanto, é o coroamento da criação visível, não para explorar de modo egoísta, mas para governar e usar as criaturas de forma responsável, dando glória ao Criador. Aqui está a grande dignidade do homem, ser capaz de amizade com Deus. O homem é a obra-prima da criação visível. Relata o texto inspirado. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, Gênesis 1,27. O homem ocupa um lugar único na criação, é a imagem de Deus, na sua própria natureza une o mundo espiritual e o mundo material, é criado homem e mulher, Deus o estabeleceu em amizade com ele. Aqui o catecismo sublinha a dignidade única do ser humano. Somos a obra-prima da criação visível. Criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos em nós a marca divina, capazes de conhecer e amar. O homem une em si o visível e o invisível, pois tem corpo e alma espiritual. Além disso, Deus criou o ser humano homem e mulher, chamados a viver em comunhão. A maior graça, porém, é a amizade com o Criador, que nos chamou não apenas a existir, mas a viver em intimidade com Ele. A solidariedade entre todas as criaturas pela razão de terem o mesmo Criador e todas serem ordenadas para sua glória. Louvem-no, sol e lua, louvem-no, todas as estrelas luminosas. Montes e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os animais domésticos, répteis e pássaros alados. Reis da terra e todos os povos. Salmos 148, 3.9 11. Este parágrafo recorda a harmonia universal da criação. Tudo o que existe, desde os astros até os animais, desde os montes até os homens, é chamado a louvar a Deus. O universo inteiro forma como que um coral cósmico, em que cada criatura, ao ser o que é, proclama a glória do Criador. Isso nos ensina a viver em solidariedade com toda a criação. Se temos o mesmo Pai, somos todos parte da mesma obra, ordenada à sua glória. O sábado, fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado afirma que Deus repousou no 7º dia de toda a obra que fizera, Gênesis 2,2. Estas palavras inspiradoras não significam uma fadiga de Deus, mas a consumação de sua obra criadora e a aliança estabelecida entre Deus e sua criação. O sábado é recordação e celebração da obra da criação, sinal da fidelidade de Deus à sua aliança. O repouso de Deus no 7º dia não é sinal de cansaço, mas de plenitude. O sábado é o coroamento da criação, o momento em que Deus contempla e sela sua aliança com o universo. Esse repouso divino se tornou para Israel um dia santo, de memória e celebração, expressão da fidelidade de Deus. Para nós cristãos, essa realidade se cumpre no domingo, o dia do Senhor, em que celebramos a nova criação inaugurada na ressurreição de Cristo. Assim, o descanso sabático nos aponta para o destino último, o repouso eterno em Deus. No 6º dia, a criação é concluída com a criação do homem. No 7º dia, a criação é concluída com a santificação e a bênção. O fim da obra dos 6 dias é maior do que o começo. A criação culmina na aliança, que tem no sábado a sua expressão. A criação está ordenada para o culto e para a adoração de Deus.
Este parágrafo mostra que o ponto mais alto da criação não é apenas o homem, mas a aliança com Deus. A criação inteira é ordenada para o culto, isto é, para reconhecer e adorar o seu Criador. Isso significa que o sentido último do universo não está apenas na beleza ou na ordem natural, mas em conduzir tudo de volta a Deus em louvor. A liturgia, portanto, é o cumprimento da criação. Quando celebramos e adoramos, realizamos a finalidade para a qual tudo foi criado. O sábado é feito para o culto e para a adoração de Deus. É o dia do Senhor, reservado para Ele, em que o homem suspende seus trabalhos e se recorda da obra de Deus. Assim, a instituição do sábado insere-se na revelação da criação, é parte do desígnio de Deus. O sábado, no Antigo Testamento, é mais do que um simples dia de descanso. Ele é parte do desígnio criador de Deus, um tempo sagrado em que o homem interrompe suas atividades para voltar o coração ao Senhor. Ao santificar o sábado, Israel recordava que o mundo tem um Criador e que toda a vida deve ser orientada para ele. Para nós cristãos, este sentido se cumpre no domingo, o dia da ressurreição de Cristo, a nova criação. Mas o princípio permanece. Dedicar tempo exclusivo ao Senhor é reconhecer nossa dependência e gratidão a Ele. O sábado foi instituído para o homem, e não o homem para o sábado. Eis porque Jesus, cheio de autoridade divina, declara o sentido autêntico do sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Macabeus 2,27 e 28. Aqui o catecismo recorda o ensinamento de Jesus: o sábado não é um peso, mas um dom de Deus para o homem. Ele foi instituído para favorecer a vida, o descanso e a adoração. Mas alguns, no tempo de Cristo, haviam transformado a lei do sábado em fardo. Jesus revela o sentido verdadeiro: Ele mesmo é o Senhor do sábado. Isso significa que o repouso sabático encontra sua plenitude nele, que traz a liberdade, a vida e a nova criação. O domingo cristão nasce justamente dessa verdade. Não estamos submetidos a um preceito vazio, mas convidados a viver a alegria da ressurreição em Cristo. O oitavo dia. Para nós, um novo dia despontou, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia conclui a primeira criação. O oitavo dia inaugura a nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. O primeiro dia da semana é, ao mesmo tempo, o primeiro e o oitavo, sinal da nova criação inaugurada pela ressurreição de Cristo. Este parágrafo é belíssimo. A criação culmina na redenção. O sábado recordava a obra criadora, mas o domingo, o oitavo dia, celebra a nova criação em Cristo ressuscitado. É o dia sem ocaso, que anuncia o destino eterno da humanidade. Por isso, para os cristãos, o domingo é o centro da vida litúrgica, memorial da Páscoa e antecipação do céu. Viver o domingo é entrar já agora no tempo novo da ressurreição, em que todas as coisas são renovadas. Os anjos são criaturas puramente espirituais que têm inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis, como testemunha o esplendor da sua glória. O catecismo volta aqui a afirmar a natureza dos anjos, seres espirituais, pessoais e imortais. Eles não são símbolos ou ideias abstratas, mas criaturas reais, criadas por Deus para o servir e amar. Sua inteligência e vontade os tornam superiores às criaturas visíveis, e sua glória manifesta a grandeza do Criador. No entanto, como toda criatura, também eles dependem totalmente de Deus. Reconhecer a existência dos anjos nos recorda que a criação vai além do que vemos, e que estamos inseridos num universo onde o espiritual e o material estão unidos no mesmo desígnio divino. Os anjos estão presentes desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto essa salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Lot, salvam Agar e seu filho, detêm a mão de Abraão, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, para não citar senão alguns exemplos. Este parágrafo recorda a presença constante dos anjos desde o início da história. Eles não aparecem apenas em momentos extraordinários, mas acompanham toda a caminhada da salvação, guardam o paraíso, protegem os justos, anunciam missões, sustentam os profetas. Assim, vemos que os anjos são colaboradores ativos de Deus na condução da história. Eles não competem com o Criador,
mas participam de sua providência, ajudando a realizar o plano de salvação em favor da humanidade. Os anjos contemplam sem cessar a face de Deus, veem-no face a face, como diz o Evangelho segundo Mateus 18,10. Eles estão ao serviço de Deus e participam do seu governo do mundo. Em toda a sua vida, colaboram na realização do plano de salvação. O Catecismo nos mostra aqui o coração da vida angélica. Os anjos vivem na contemplação direta de Deus. Eles o veem face a face, sem véus, e dessa visão brota sua missão. O que os anjos fazem no céu não os afasta da terra. Ao contrário, é justamente por estarem diante de Deus que podem servir de modo perfeito ao seu plano de amor. Eles participam do governo divino do mundo, ajudando a guiar a criação e, de modo especial, apoiando os homens no caminho da salvação. Com verdade afirma Santo Agostinho, com efeito, é melhor tudo estar no universo do que só o homem. Na sua variedade, as criaturas dizem a beleza de Deus, e narrationes in Psalmos 41,1,9. Este parágrafo nos recorda, com as palavras de Santo Agostinho, que a criação em sua diversidade é reflexo mais perfeito da beleza de Deus do que o homem sozinho. Cada criatura, grande ou pequena, espiritual ou material, visível ou invisível, contribui para o louvor ao Criador. Assim como uma sinfonia precisa de muitos instrumentos para ser completa, a criação precisa da multiplicidade dos seres para manifestar plenamente a glória divina. Essa visão nos convida à humildade e à gratidão. Fazemos parte de uma obra maior, em que tudo foi disposto para revelar o esplendor de Deus. O respeito pelas leis inscritas na criação e pelas relações que derivam da natureza das coisas é, portanto, princípio de sabedoria e fundamento da moral. O Catecismo conclui este trecho lembrando que a criação não é caótica, mas possui uma ordem inscrita pelo Criador. Respeitar essa ordem é viver na sabedoria, reconhecendo a verdade de cada ser e a harmonia querida por Deus. Quando o homem desrespeita a ordem da criação, destrói não só a natureza, mas também o sentido moral da própria vida. Assim, a ética cristã está enraizada no respeito à criação. Acolher a lei inscrita por Deus nas coisas é participar de sua sabedoria e viver de acordo com a vontade divina. Nestes parágrafos do Catecismo, contemplamos a grandeza da criação em toda a sua profundidade. O mundo visível e o invisível, a beleza e a ordem que refletem a sabedoria do Criador e a presença dos anjos, que louvam a Deus e colaboram no seu plano de salvação. Aprendemos que cada criatura é boa em si mesma, que todas estão interligadas e que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é a obra-prima da criação visível, chamado a viver em amizade com o Criador. Descobrimos também que o sentido da criação não se esgota no tempo presente. Ela caminha para sua plenitude em Cristo, o 8º dia, a nova criação inaugurada pela ressurreição. Os anjos, criaturas espirituais e pessoais, participam desse plano, servindo a Deus e ajudando os homens no caminho da salvação. Tudo nos convida ao respeito, à gratidão e à adoração. Contemplar a ordem inscrita por Deus na criação é princípio de sabedoria e fundamento da vida moral. Somos chamados a viver em harmonia com o universo e, sobretudo, a dirigir toda a criação para o seu fim último, a glória de Deus. Se este vídeo ajudou você a compreender melhor o mistério da criação visível e invisível e a missão dos anjos, inscreva-se no canal Herança da Fé, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Assim, mais pessoas poderão louvar a Deus pela beleza da criação e confiar em sua providência.